Bem, gente, continuando a questão das características comuns entre o recurso especial e o recurso extraordinário, nós já vimos as características de fundamentação vinculada e da impossibilidade de reexame de provas. A terceira característica em comum desses recursos que eu trago para vocês é justamente o pré-questionamento. Quando a gente falou do recurso ordinário, vocês lembram que eu falei que o recurso ordinário ele dispensava o pré-questionamento, diferentemente dos recursos especial e extraordinário. Mas o que danado é esse pré-questionamento que a gente fala tanto, que a gente falou desde as aulas de teoria geral de recurso, que era um dos requisitos de admissibilidade dos recursos excepcionais. O pré-questionamento, ele nada mais é do que o enfrentamento pelo tribunal recorrido, ou seja, aquele que profere a decisão da qual a gente entra com recurso especial ou extraordinário, no acórdão que é impugnado da questão de direito que vai ser objeto do recurso especial ou extraordinário. Então, o pré-questionamento é o enfrentamento dessa questão de direito, é a discussão, a decisão pelo tribunal recorrido sobre aquela questão de direito, certo? Lembrando que, como veremos mais à frente nas hipóteses de cabimento desses recursos, o recurso extraordinário é um recurso que ele vai discutir, de uma forma geral, discutir uma questão constitucional. E o recurso especial é aquele recurso que vai discutir uma questão infraconstitucional, certo? Em alguns casos delimitada a uma legislação federal. Então, com base nisso, a gente tira a lição que o pré-questionamento é justamente o enfrentamento pelo tribunal recorrido dessa questão chave que está sendo discutida no processo e que vai ensejar a interposição desses recursos. Onde é que está previsto o pré-questionamento? Existe um entendimento da doutrina e da jurisprudência brasileira que esse requisito de admissibilidade está previsto nos artigos 102, inciso 3º e 105, inciso 3º, quando esses incisos falam que será competente o STF ou o STJ para julgar mediante recurso extraordinário ou recurso especial as causas decididas. Quando esses incisos falam em causas decididas, tanto a doutrina como a jurisprudência entende que essa expressão causas decididas é a previsão constitucional desse requisito de admissibilidade, que seria o pré-questionamento. Em outras palavras, eu preciso ter decidido alguma coisa sobre aquela questão constitucional ou federal para admitir esse recurso nas instâncias extraordinárias. E por que isso? Eu tenho certeza que vocês lembram do primeiro princípio que nós trabalhamos quando começamos a falar sobre a teoria geral dos recursos, sobre a nossa matéria, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. Esse princípio entendido por alguns como um princípio constitucional, que vocês lembram que a gente já discutiu isso, se seria um princípio constitucional ou não. Mas esse princípio, ele é a base desse entendimento do pré-questionamento. Por quê? Porque, de acordo com o duplo grau de jurisdição, nós temos que ter tido uma discussão em mais de uma esfera sobre aquela determinada discussão jurisdicional. E para que isso? Para que se dê oportunidade àquelas partes a discutirem aquele tema na instância ordinária, no juízo à qual, e num segundo juízo, que seria o duplo grau de jurisdição. E por que isso existe? Que a gente discutiu naquele momento. Porque o juiz, como ser humano, como qualquer ser humano, pode cometer um erro, né? Pode ter falhado naquela prestação jurisdicional e ter cometido um erro improcedendo ou um erro injudicando naquela decisão judicial. E se resguarda a parte que se sentir prejudicada buscar uma revisão daquela decisão em outra instância, na segunda instância ou no segundo grau de jurisdição, certo? Então, esse princípio tem esse viés por trás dele, tem esse entendimento, tem esse conteúdo, entenderam?
Então, esse pré-questionamento, ele advém justamente dessa ideia de duplo grau de jurisdição, de necessidade de discussão por instância ordinária da matéria, para que a gente leve para um segundo grau de jurisdição, para dar justamente às partes esse direito, né, de, se por algum acaso se sentirem prejudicadas numa decisão, poderem rediscutir a matéria, no caso, uma matéria de direito, certo? Então, não é possível haver uma supressão de instância, ou seja, eu não discuti a matéria constitucional e infraconstitucional na instância ordinária e já entro no STF e no STJ discutindo aquela temática. Então, é para vedar essa supressão de instância que esse requisito de admissibilidade existe. Então, quando os artigos 102 e 105, ambos em seu respectivo inciso 3º, falam em causas decididas, entendeu-se que essa expressão é a previsão desse pré-questionamento. Ou seja, eu preciso ter enfrentado aquela matéria constitucional e infraconstitucional na instância ordinária, no Tribunal ACOR, para poder levar essa discussão ao STF e ao STJ. E quais são as espécies de pré-questionamento que eu tenho? Uma das espécies de pré-questionamento é o pré-questionamento expresso. E como é que ocorre o pré-questionamento expresso? O pré-questionamento expresso acontece quando, no acórdão que é julgado pelo tribunal, os desembargadores eles explicitamente colocam o dispositivo normativo sobre o qual estão se debruçando, sobre o qual versa aquela temática de direito constitucional ou infraconstitucional, certo? No caso que eu falei para vocês da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, seria um pré-questionamento explícito se o Tribunal de Justiça, ao julgar o agravo de instrumento, certo, ele efetivamente, no seu acordo, ele dissesse: se aplica o artigo tal do Código de Defesa do Consumidor, de acordo com a jurisprudência tal do STJ, assim, assim, assado. E também com base, enfim, nesses artigos tais e tais do Código de Defesa do Consumidor, certo? Então, nesse caso, existe uma implicação ou uma menção explícita ao artigo da legislação federal aplicável ao caso, certo? Existe o pré-questionamento explícito sobre o artigo que está se discutindo no processo. Por outro turno, temos também o pré-questionamento implícito. Desculpa, gente, caiu aqui o telefone, mas agora está ok. Temos também o pré-questionamento implícito. E o que é o pré-questionamento implícito? O pré-questionamento implícito é justamente aquele pré-questionamento em que o tribunal, ao proferir o acórdão, ele não fala expressamente no dispositivo legal que está sendo discutido na demanda judicial. Ou seja, poderia ser que o tribunal, nesse momento em que ele profere o acórdão, ele não diz exatamente qual é o artigo do CDC que justifica a sua aplicação ao caso concreto. Nesse caso, ele utiliza de fundamentação, sem dizer exatamente qual é o artigo do CDC, mas que subentende-se que aquele é o artigo que está servindo de fundamentação para aquele acórdão. Então, mesmo que não exista a menção expressa do dispositivo normativo, certo? Existiu a fundamentação do Tribunal ACOR sobre aquele determinado dispositivo normativo. E, com isso, já estaria atendido o requisito de admissibilidade do pré-questionamento, certo? Então, diante dessa classificação, o que é que a gente pode inferir? A gente pode inferir que deve haver a discussão sobre o conteúdo do texto normativo, independente de sua menção expressa ou não, certo? Então, essa discussão, ela deve constituir um fundamento determinante do voto, certo? Do relator ou dos desembargadores ou do voto vencido. Porque vocês, quem acompanha o processo judicial, quem tem a oportunidade, tem pessoas que trabalham no fórum ou em tribunal, e vê como é que se dá uma decisão de um recurso. No caso, o agravo do instrumento.
Uma Câmara do Tribunal, ela vai ser composta por um número X de desembargadores e vai ter o desembargador relator, que é aquele que vai fazer o relatório e proferir o primeiro voto sobre aquela demanda. E aí vai ter outros 2 desembargadores que também vão analisar aquela mesma demanda e dizer se acompanham o voto do relator ou se divergem. Se por algum acaso um dos desembargadores, digamos que o voto do relator foi para ser um julgamento procedente daquele recurso de agravo de instrumento. E aí o segundo desembargador que analisa disse, não, esse agravo de instrumento está errado, então eu vou julgar eu não vou, ou não conheço do agravo de instrumento, ou julgo pela improcedência do agravo de instrumento. Então eu vou ter o voto do relator, que é a favor da procedência do agravo, e vou ter um segundo voto, que é a favor da improcedência do agravo. O terceiro desembargador, ele vai desempatar. Então, se ele for a favor da procedência do agravo, então ele segue o relator. E aí, o voto do relator vai ser o voto vencedor e vai ser o que vai constar nos autos do acórdão. Se por algum acaso for ele concordar com o outro desembargador, que é divergente do relator, então ele vai ter o relator vai ter o voto vencido. Então, a fundamentação e o enfrentamento desse tema constitucional ou infraconstitucional, ele deve ter acontecido o enfrentamento tanto ou no voto vencedor ou no voto vencido. Existindo a fundamentação e o enfrentamento dessa questão constitucional ou infraconstitucional, seja no voto vencedor ou no voto vencido, terá o requisito de admissibilidade do pré-questionamento. E esses recursos excepcionais serão admitidos, seja no STF, seja no STJ, certo? Não pode ser um mero obter dicta. Isso está aí no slide de vocês, eu vou explicar o que é. O que é obter dicta? Eu acredito que vocês já estudaram precedente judicial, já devem ter ouvido falar em obter dicta ou obter dictum. O obter dictum é justamente aquela argumentação que tem no voto do relator, qualquer decisão judicial, em que ela não é o fundamento do dispositivo, certo? Não é a razão de decidir. É apenas uma temática que o julgador ele utiliza como mera retórica, mas que não é um fundamento determinante para ele ter utilizado ou dado um determinado dispositivo, uma determinada decisão. Então, se aquela questão constitucional ou infraconstitucional ela estiver meramente como um elemento de retórica na decisão e não for um fundamento determinante para a decisão, ela não vai se enquadrar como um pré-questionamento, mas apenas como um mero elemento retórico da decisão judicial.